estávamos aqui cantando que aleluia, a única palavra que todo mundo fala no mundo inteiro quer dizer aleluia. Nas línguas todas, aleluia é uma palavra que todos dizem. Hoje é noite de missões e nós queremos que o mundo todo seja cheio da glória de Deus. Vamos cantar aleluia, aleluia, lembrando de cada país, para que a glória de Deus, a hora que você estiver cantando, venha caindo, venha vindo sobre cada país, em nome do Senhor Jesus, sobre Israel, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre o Japão, China, Coreia, aleluia, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, aleluia. Vai a hora que você estiver cantando, pensando nesses países. Vozes cantando. Procure entrar na presença de Deus, não fique de fora. Graça, Deus amado, sobre as nações. Salva, Deus amado, aqueles que estão passando fome, Senhor. Aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, Jesus. Aqueles que estão atrás de outros deuses, Pai, em nome de Jesus. Quebra a cegueira, Senhor, em nome de Jesus. Dá-te o Teu poder, Senhor. A Jaqueline e o Fábio estiveram na África do Sul e no Zimbábue. Eles vão falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Como estamos falando sobre missões, eu aprendi muito aqui durante todos esses anos que eu venho aqui nessa igreja, que missões se você quer ser um missionário lá fora, você tem que começar a ser um missionário aqui onde você está. Então, hoje, talvez o seu campo missionário seja a sua escola, seja seu vizinho, seu bairro, a sua cidade.
Aí, se um dia Deus te chamar para um outro país, você já está preparado, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal. A gente aprendeu muito com eles, com esse pessoal do Zimbábue, principalmente, porque eles... Olha, a gente não agradece pela... Você abre a sua torneira, você tem água. Lá você tem que andar quilômetros para conseguir água todo dia. Às vezes água suja. Você tem chuveiro na sua casa, eles não têm chuveiro, eles nunca tomaram banho de chuveiro. Você tem energia, você tem celular, você tem tudo. Lá não tem energia, não tem nada. Mas eles são muito gratos a Deus. Eles são uma graça. Aprendi demais. Falei assim, meu Deus, eu sou tão egoísta, né? Às vezes falo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E eles não têm nada, eles estão lá louvando a Deus. O culto... Normalmente, nas igrejas, onde tem igreja, não no vilarejo não tem igreja. O culto começa às 9 horas da manhã, termina às 3 horas da tarde. E ninguém reclama, ninguém quer ir embora. Amém? Fala, Deus, a pastora está falando. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar assim, missões você pode fazer do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. Onde Deus te chamar, vai e faça. Não precisa ter medo, assim... Sabe, Deus vai prover, Deus supriu tudo que a gente precisava, a gente não passou nenhuma necessidade. Não é fácil você estar num país que não fala só a língua, embora em toda a África todo mundo fala inglês, mas a gente tinha que aprender a ouvir o inglês, um africano falando inglês, do Zimbábue, um da Rússia, um do não sei onde, tudo lá na base, tinha 33 nacionalidades diferentes falando inglês. Então a gente tem que treinar o ouvido. E onde a gente estava, Deus abria as portas e Deus abençoava. A gente muitas vezes orava em português por eles também, né? Era legal, muito legal. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Pergunta para Deus, onde é o seu campo missionário? Você quer ir para o outro lado do mundo? Começa a fazer missões aqui. Começa a fazer missões aonde você está. Na sua família, no seu vizinho, na sua escola, né? Deus me chamou em 97. Aí eu comecei a trabalhar na igreja todo o tempo. E onde Deus mandava, eu fazia, né? A gente vai aprendendo. Ainda estou aprendendo, esse foi nosso primeiro passo. E eu espero voltar lá de novo, para a África, ou para onde Deus me mandar, né? E continuar fazendo a obra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores, amém? Quem é mais que vencedor aqui, erga a mão. Aleluia, diga ao seu irmão assim, você é mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Jesus o vencedor vive em mim, declara isto. Jesus o vencedor vive em mim. Circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Ele vive. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor. Aleluia, e por isso eu cantarei e dançarei, celebrarei, aleluia, e eu não temerei, ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, aleluia, e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Eu não temerei, aleluia, ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, adora ao Senhor. Aleluia. Jesus o vencedor, Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Aleluia! Jesus o vencedor vive em mim. Oh, Jesus o vencedor vive
vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. E eu não temerei, aleluia, pois a vitória é do Senhor. Aleluia. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Aleluia. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Aleluia! Eu cantarei e dançarei, aleluia! Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Pelo Senhor marchamos, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Resistirá. O nosso general é Cristo. Nós seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh! Como Messias, marchamos, suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. E vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Oh, aleluia! O nosso general, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Aleluia! Velhos reconhecem que sua destra reina. Ele é o leão de Judá, leão de Judá. Aleluia! Leão de Judá prevaleceu, leão de Judá. Vamos lá, povo! Leão de Judá prevaleceu. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor.
chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. Jesus merece o seu melhor, meu amado. Aleluia. Prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Aleluia. Prevaleceu, e os povos verão e virou. Assim ao aprender sua lei, pois a tua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Aleluia, declare. Oh, Ele é a nossa esperança. Esperança de Israel. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sente a presença de Deus aqui? Amados, nós temos que exercitar a nossa fé. Eu pergunto a você, Deus deseja falar com essa pessoa que está do seu lado, sim ou não? Ele pode te usar para falar com ela? Sim ou não? Quem aqui é de Jesus, diga aleluia. Você pode olhar nos olhos dela e falar, olha, o Senhor está do teu lado. Deus pode dar tanta coisa. Por exemplo, você olhar e falar, as lágrimas que você derramou, Deus está enxugando. Você pode de repente falar assim, olha, as suas tristezas estão chegando no fim, porque a alegria do Senhor é a sua força. Isso que eu estou falando é verdade? Não, estou falando, Deus enxuga do rosto toda lágrima? Sim ou não? Então, isso que eu quero que você entenda. Eu estou citando exemplos para vocês. Mas sem, não precisa retorcer não. Abra a tua boca para abençoar. Ou se não, pelo menos, Jesus te ama e eu também, você é importante para mim, Deus te abençoe. Pronto, um abraço seu pode ser curador. Mas muitas vezes, nós sentamos ao lado da pessoa,
não falamos com ela, saímos. Lógico, quando você vem com a família é mais fácil. Mas quando você vem, muitas pessoas vêm sozinha para a igreja, não recebe um aperto de mão, porque ninguém conhece ela. Mas é importante que nós estejamos disponíveis, dispostos a abençoar a pessoa que está do nosso lado. A zeladora do seu trabalho. Talvez Deus queira usar você para dar uma palavra de reconhecimento. Talvez amanhã eu chegar lá no seu trabalho, você vai ver a zeladora limpando lá ou fazendo o café. Talvez se você chegar lá com uma disposição de ser usado por Deus, vai chegar assim: minha querida, não põe querida, ou Dona Maria, eu queria dizer para a senhora que o seu trabalho é muito importante. E que café gostoso que a senhora faz. Deus te abençoe muito pela sua dedicação. Isto é palavra de bênção? Sim ou não? Deus pode usar essa palavra para abençoar a pessoa? Carlos, mas eu não falei em línguas estranhas. Talvez um sorriso seu pode liberar tanta graça para aquela pessoa. Quem vive em você? Quem vive em você? Então deixa Jesus sorrir através de você. Nós temos que se colocar à disposição para abençoar. Amém? E lá em 3 João, capítulo 3, não tem 4, não, capítulo 1, porque só tem 1. 3 João, abra comigo lá. Lá no finalzinho da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. 3 João. Só tem um capítulo. No versículo 2. Você vai pôr o seu nome. Aí está escrito amado. Você vai pôr seu nome. Deus falando com você, te chamando pelo nome. José, Maria, Carlos, Luzia, o seu nome. Então, Carlos, vai lá, 1, 2, 3, vamos ler todo mundo junto? Você vai falar seu nome bem alto. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Vou contar até 3, você vai falar seu nome. Ninguém pôs o versículo ali? Dá para pôr o versículo? Não tem assessor hoje? Irmãos, um ministério de louvor. Não estou escalado, mas quando você se vê que não tem nenhuma letra, dá uma corridinha lá, faz um esforço, porque tem muitos visitantes que não conhecem a letra. Então, se você sabe mexer, não agora, mas durante o louvor pode fazer. Então, olha lá, 1, 2, 3, fala seu nome. 1, 2, 3. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ótimo, então olhe para cá, por favor. Esse versículo está falando assim, olha, eu desejo, Deus falando através de João para Gaio, Deus falando através de João para mim e para você. Deus quer que eu e você, em tudo que nós fizermos, em todos os nossos projetos, em todas as nossas atividades, em tudo o que fizermos, que nós sejamos bem-sucedidos. Que a gente vá bem no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos sonhos, no nosso projeto, tudo te vá bem. Mas para que tudo te vá bem, para que a prosperidade seja uma realidade na minha e na sua vida, está condicionado. Esta bênção de ir bem em tudo está condicionado como está a nossa alma. Como está a sua alma hoje? E a nossa alma diz respeito a quê? A pensamentos. A nossa alma diz respeito a quê? A sentimentos. A nossa alma diz respeito ao quê? A emoções. A nossa alma diz respeito ao quê? A vontade, a atitude. Se os nossos pensamentos, se as nossas emoções, se os nossos sentimentos,
se as nossas atitudes, se a nossa vontade não estiver em sintonia com Deus, nós não iremos bem. Nós não conseguiremos atingir a promessa que Jesus faz para cada um de nós. E a promessa que Ele faz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com... Então é promessa. E nós precisamos então dar uma analisada como está os nossos pensamentos. E o que eu penso, eu falo. E o que eu falo, eu lanço semente. E geralmente aquilo que eu penso, eu falo e ajo, ou tenho uma atitude condizente com aquilo que eu penso. Então nós somos o interior. E os nossos pensamentos são influenciados por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos. O nosso pensamento, ele recebe informações, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, aonde as informações são milhares e milhares de informações diariamente que são lançadas através da mídia na nossa mente. E essas informações vão entrando e vão começando, se nós não tivermos um filtro, se nós não desenvolvermos uma habilidade de perceber, de analisar, de julgar estas influências, começaremos a ser influenciados. Por exemplo, esta semana teve o último capítulo de uma novela. Eu não assisti a novela, mas eu vi o último capítulo. Ai, por acaso eu vi, ou pelo menos eu tive essa oportunidade. E o tema da novela é Em Família. Eu vi um pedacinho lá. E sabe o que eles mostraram no final? Uma mulher com 2 maridos e a criança, filha do amante. Mostraram um casal de moças vivendo feliz, toda elegante. Na verdade, um casal de lésbica. Mostraram a moça que se casou com o primeiro namorado da mãe dela. Mostrou uma pessoa que falava com o marido morto. Mostrou uma outra pessoa matando a pessoa amada porque foi rejeitada. Isso só nesse dia eu vi. Aqueles poucos minutos que eu olhei. E infelizmente, muitos são devotos das novelas. E pelo que eu fui informado, teve beijo. Eu não vi, graças a Deus. Mas eu fui informado que nessa novela teve beijo de 2 mulheres um pouco mais quente. Como está os nossos pensamentos diante desta influência? Como temos reagido diante deste bombardeio diário? Carlos, eu não assisto novela, graças a Deus, e continuo não assistindo. Mas você é bombardeado pela internet, pelo Face, pelas mensagens que você recebe. E os nossos pensamentos, hoje, já estamos começando a achar natural. Evolução dos tempos. Não é a modernidade, é o século 21. O que tem eu trocar de esposa? O que tem eu trocar de marido? O que tem se eu tenho esta liberdade de decisão? Lógico que tem. Mas os nossos pensamentos estão sendo bombardeados por conceitos, por valores totalmente
totalmente distorcido da palavra de Deus. Adultério, alguns anos atrás até era crime. Hoje já não é mais crime na lei dos homens, mas na lei de Deus continua sendo pecado. E na lei de Deus continua sendo o salário do pecado, continua sendo a morte. É inegociável isso. Pode os nossos legisladores mudarem a lei, mas jamais mudarão a lei de Deus. Mereciam um aleluia. Mereciam glória a Deus. Porque eu estou dizendo que ninguém neste mundo terá poder para mudar os princípios de Deus. Pode fazer tudo na sociedade, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus Santo. Deus continua sendo o Senhor. E a sua palavra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, ou a minha palavra, não passará. Você crê nisso? Você tem convicção disso? Então se fortaleça na verdade. E é importante que eu e você tenhamos uma atitude nesses dias. E eu meditava hoje de manhã e Deus me deu assim uma inspiração tremenda. Eu acho que para mim foi muito especial. Eu fui desafiado pelo Espírito esses dias, nós tivemos, essa semana. Nós estávamos lá reunidos com missões para planejar a conferência de missões que vai ser no mês de setembro. E foi falado sobre o tema do ano passado, que era a Conferência 18. E eu fui pesquisar. E eu coloquei como tema da mensagem, as verdades 18. 1:8. E o primeiro livro da Bíblia que eu destaquei como 1:8 é Marcos 1:8. Dos evangelhos eu peguei Marcos. E lá em Marcos 1:8 diz assim, João Batista dizendo, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem, mas ele, diz a Bíblia, mas ele te batizará com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui uma promessa para a igreja. E depois eu pulei para Atos 1:8, que diz, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos aqui que para a igreja conseguir sobreviver, para a igreja não é sobreviver, para a igreja continuar sendo igreja, porque a igreja não sobrevive. Na verdade a igreja vive no poder sobrenatural de Deus. A igreja não vai precisar sobreviver nesses últimos dias. Deus continua sendo o Senhor da igreja e o poder que a igreja tem é maior do que está no mundo. E o poder que Deus promete para a igreja é o poder do Espírito Santo. O poder que Deus promete para mim e para você, para vencermos todo este bombardeio da sociedade, todo o bombardeio de Satanás, maior é o que está na igreja do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas a igreja continua sendo dirigida pelo Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele continua sendo o cabeça. A igreja continua sendo igreja. E Deus, ou Jesus, Ele prometeu para mim e para você o poder, a autoridade do Espírito Santo. E meu amado, para que você e eu desfrutemos desse poder sobrenatural, desta vida sobrenatural, nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo, começando em nós. Mas quando falamos no Espírito Santo, quando falamos do poder do Espírito Santo, nós queremos focar. Sabe no quê? Eu quero ser usado. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero os dons do Espírito Santo para que eu seja usado em os dons. Mas meu amado,
primeira coisa, e nesta manhã, sabe, saltou nos meus olhos, que os dons do Espírito Santo, antes dele fluir através de nós para abençoar, esses dons têm que trazer uma mudança em nós. E se você observar lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala dos dons. Está falando sobre os dons do Espírito. Ou eu marquei em algum lugar? Vamos lá, eu já acho aqui. Fala sobre, primeira coisa que eu queria falar para você, fala sobre alguns dons, eu vou citar alguns. Um deles é discernimento de Espírito. É com 1 Coríntios 12, depois eu vou ler. Mas primeira coisa, eu queria destacar, um dos dons do Espírito é discernimento de Espírito. E sabe o que tem faltado hoje para mim, para vocês, os jovens, atenção jovens, cadê a galera dessa igreja? Digam aleluia. Sabe o que tem faltado para você? Discernimento. O que é discernimento? A habilidade de julgar o Espírito. Ou de julgar a mensagem. Eu preciso desta habilidade, porque há o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu preciso que a palavra de sabedoria, ou a sabedoria e o conhecimento dado pelo Espírito, primeiro crie em mim uma mudança. Eu preciso de ter conhecimento dos mistérios de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me revele o propósito de Deus para mim aqui na terra. Eu não estou aqui simplesmente por acaso, mas Deus me trouxe aqui. E Jesus orou por mim e por você, dizendo: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que o livre do mal. E Ele nos dá o poder, esse dom de conhecimento, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então nós precisamos de conhecimento e de sabedoria. E quando eu tenho conhecimento dos mistérios de Deus, eu recebo a sabedoria do alto, que ela é pura, agradável, e eu tenho então discernimento. Você pode ir no cinema, você pode assistir televisão, você pode ter contato com este mundo, porque Jesus falou que nós não seríamos tirados, mas você precisa fluir no discernimento. Por que você compra uma coisa sem precisar? Por que você gasta o seu dinheiro sem pensar? Porque falta discernimento, porque falta sabedoria, porque falta habilidade. Para vencermos a pressão deste mundo, nós precisamos que os dons fluam primeiro em mim. Mas tem um outro dom do Espírito, que é interpretação de línguas. Línguas nada mais é do que mensagens. Sim, concorda comigo? Sim, classe, está certo? Quando eu falo falar em línguas, eu estou falando de mensagens faladas em mistérios com Deus. E o Espírito Santo me dá a habilidade de o quê? De interpretar. Mas quando eu estou falando para que esse dom se manifeste em mim, está na hora de nós interpretarmos as mensagens que recebemos. De discernirmos as mensagens que nós recebemos. E que tipo de mensagem você recebe? São várias. São várias através da mídia. Mas nós recebemos também algumas mensagens dadas pelo irmão. Marcelo, vou contar a última. Sabe o irmão Joaquim? Você sabia da última? Ele está fazendo isso. E tem, aí o Marcelo já interpreta. Desculpa, eu sei que você não faz isso. Mas quando a gente ouve isso, a gente já interpreta o que o irmão está dizendo. Olha, não está fazendo só isso. Tem mais aquilo que você não sabe, mais aquele outro que você não sabe. E nós interpretamos. E alimentamos
e cultivamos a maledicência. Nós precisamos de mais discernimento, nós precisamos de mais sabedoria, nós precisamos aprender a interpretar. Nem tudo que está na internet é verdade. Nem tudo que se diz verdade é verdade. Muitas coisas que estão falando para você são mentiras. Muitas pessoas que vêm falar mal de alguém e que chega para você dizendo: olha, Sônia, eu vou falar para você, mas se você falar que foi eu que falei, eu nego. E a gente é tão ignorante, falta para nós tanto discernimento, que nós ouvimos e acreditamos naquilo que a pessoa veio falar para nós e ela nega se ela for confrontada. E nós fazemos daquilo verdade. Acreditamos. Está na hora de nós usarmos os dons. Está na hora de nós interpretarmos o que nós ouvimos. Está na hora de questionarmos. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, sobre o dom de profecia, o dom de comunicar uma mensagem. A Bíblia diz assim: julgue as profecias. E nós engolimos sem questionar. Nós fazemos das mentiras verdades. Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos essa experiência de ouvir falar mal de alguém e você não questionou e você acreditou, e no dia seguinte ou logo em seguida, ou quando você for encontrar com aquela pessoa que você ouviu falar mal dela, eu pergunto: a sua amizade continua a mesma? Aí eu ouvi falar do Fernando que tal coisa. Aí eu estou vendo ele tocando. E eu acho que ele está tocando só por... É verdade? Será que não é verdade mesmo? E começa a julgar. Quem já passou por essa experiência? Quem é o... Aqui em Votorantim não tem isso, né? É só lá na minha terra. Quem já teve essa experiência de julgar uma pessoa pelo que você ouviu? Eu não acredito. Se você não levantar a mão, eu vou dizer que você é mentiroso. Então, amados, para vivermos neste mundo, para fazermos diferença nesse mundo, nós temos que interpretar, julgar, discernir, buscar sabedoria e conhecimento. É diferente quando você ouve um relato de fatos. Aí é diferente. Eu estou falando aqui da maledicência, da fofoca, que destrói. Então, receber o Espírito Santo é você ter esse desejo na sua alma. Eu quero que os dons façam diferença na minha vida. Eu quero, Senhor, viver esta simplicidade do Evangelho. De que quem vive em mim é Jesus. E o que Jesus faria na hora desse comentário? O que Jesus faria nesta hora de tentação? E eu quero, amados, te desafiar nesta noite. Nós temos mais coisa para fazer. Deus está nos chamando para esta geração. Deus quer levantar aqui uma igreja, não só aqui, mas a sua igreja, num poder sobrenatural, porque há uma promessa também. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esta promessa é para a igreja. Eu tenho convicção que nós experimentaremos de um derramar do Espírito Santo jamais visto. Vai aumentar a iniquidade, mas o poder da igreja também será liberado para aqueles que creem.
A igreja que vai ser arrebatada será uma igreja revestida de autoridade, de poder, de um poder sobrenatural. E esse poder está chegando. Então está na hora de afinarmos os nossos ouvidos. Quem aqui já caiu na lábia de um vendedor alguma vez? E você comprou, depois se arrependeu. O que te faltou? Discernimento, habilidade, de você questionar, de você julgar, de você ter sintonia com Deus. E eu quero encerrar esta palavra te fazendo uma pergunta, ou 3. O que você tem pensado ultimamente? Como estão os seus pensamentos ultimamente? Em relação a tudo. Em relação ao seu marido. Em relação à sua esposa. Em relação aos seus filhos. Em relação ao seu trabalho. Como têm estado os seus pensamentos? Segunda pergunta. Quais são as conversas que têm predominado no seu dia a dia? Ou em outras palavras, o que você mais tem falado nesses últimos dias? Qual é o seu assunto predileto quando você se encontra com os amigos? E aí, como é que está a sua secretária? Continua daquele jeito? E aí, deu certo aquele negócio? Conseguiu tirar o por fora? Qual tem sido as suas conversas? E aí, cara, saiu com aquela mina lá? Deu certo? Ficou com ela? Meu, desceu fogo. Qual tem sido a sua conversa? Oi, mina, tudo bem? Paz. Olha, irmã, quando te vejo, glória a Deus. Que tal a gente tomar uma Coca-Cola no Kiko? É pecado sair e conversar? Não. Mas qual tem sido a sua conversa? Ai, missionária, eu vivo sendo cantada todo dia. É? Quais as roupas que você veste? Quais são as suas conversinhas ou os seus olhares? Boa tarde. O senhor deseja alguma coisa? Qual tem sido o seu olhar? Qual tem sido a sua roupa? Qual tem sido as suas palavras? Você chega no serviço, dá uma olhada para a secretária. Meu, tá arrasando hoje. É. Caramba, qual o problema? Só estou elogiando, estou falando uma verdade. Seu safado, por que você não fala para sua esposa isso todo dia? É, cara, porque você não sabe o que eu tenho em casa. Sei, eu sei. O que você tem em casa foi Deus que te deu. E se você não cuidar, você vai dar conta disso. Tá, ganhei essa. O que você tem falado? O que você tem pensado? E o que você tem sentido ultimamente? Quais são os sentimentos que estão dominando as suas emoções? E quais são as suas atitudes? Por onde tem andado?
Nós somos chamados para impactar essa geração. E a igreja só vai impactar o mundo se viver esta plenitude. O que recebemos nesta noite do poder do Espírito Santo fluente aqui é Deus nos dando os recursos, é Deus investindo mais, Deus derramando mais, para que eu e você possamos assumir a nossa posição de embaixadores do reino de Deus e vivermos o Evangelho não mais como religião, mas vivermos o poder de Deus aqui na terra. Deus quer algo novo nosso. Feche seus olhos. E você que deseja cada dia, e olha, irmãos, tem tantas coisas que Deus quer fazer em nós, mas Ele precisa encontrar um coração quebrantado, um coração humilde, porque o orgulho e o egoísmo têm destruído as pessoas. Você que deseja mais de Deus e ser usado, você quer ter esta habilidade que já é tua, você quer desenvolver o discernimento, a habilidade de julgar o que você ouve, não aceitar tudo como verdade, mas você buscar a verdade que procede do conhecimento de Deus, da sabedoria do alto. Se coloque diante do Senhor e fala: Deus, eu sei que isso são verdades que eu tenho que praticar. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Deus, no que acabamos de ouvir, e sabemos, ó Deus, que estas verdades são princípios e valores para desfrutarmos do sobrenatural, de vivermos o Teu Evangelho em plenitude, e em nome de Jesus, Espírito Santo, inquieta os nossos corações, leva-nos, ó Deus, a uma entrega total, real e verdadeira, para que possamos viver, Senhor, esta plenitude. No nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, porque grandes coisas ainda estão por vir. E, ó Deus, não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor tem prometido para esses últimos dias. Queremos fazer parte, ó Deus, deste exército que vive o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, quebra toda mentira, quebra todo o engano de Satanás, quebra toda a fortaleza mental e leva-nos à plenitude, no nome de Jesus. Amém. Declare que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus. Minha alma, Senhor, minha alma anseia por Ti. Tu és, Senhor, poderoso.
enxergar agora essa visão do Senhor no trono, querido. Seja a honra, declare, seja a glória ao Senhor. Todo domínio. Pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia! Poderoso Deus. Aleluia! Levante suas mãos. Declare ao Senhor. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia, declare. Minha alma anseia por ti. Tu és Senhor, poderoso Deus. Oh, aleluia, Senhor, receba, Pai. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Santo Senhor, glória a teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, esta noite, ó Senhor, nos entregando, ó Pai. Entrega nossos corações a Ti, ó Senhor. Entrega agora os seus anseios. Entrega agora no altar do Senhor toda a sua tristeza, os seus anseios, as preocupações. Comece agora a dar a Ele a honra, a glória que é devida. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Santo.